Hello everyone! Olá pessoal, hoje a live em português. Create a Classroom Key. Next. Dessa vez eu vou ler. Ok. Tem umas mensagens aqui. Ok. Hello, Nívia! Hoje vamos falar sobre iniciantes. Vamos falar sobre beginners. Hello! But, eu acho que muita gente pode, aliás, qualquer estudante de inglês vai poder fazer bom uso de tudo que eu vou trazer aqui. Porque você vai usar desde o início da sua jornada, até o fim da sua vida. Porque estudar inglês não é estudar, pega um papel, anota, que chato, tenho prova. Aprender inglês é um mindset, é um estilo de vida, na verdade, né? Então hoje vamos falar sobre iniciantes, porque geralmente a pessoa que já estuda por um tempo, ela já tem uma referência do que funciona para ela, do que não funciona para ela. Mas a pessoa que nunca estudou, e geralmente aquelas pessoas que nunca estudaram, elas não sabem por onde começar, elas imaginam que elas têm que ir para uma escola de inglês, no método tradicional, para alguém dar o caminho. E hoje, no mundo da internet, isso não é mais necessário. Não é necessário que você precise ir para uma escola tradicional, daquele jeito, com um livro de escola, com um grupo enorme de pessoas e depender de um professor para te passar o conhecimento. Hoje tem muito mais opções, né? Hoje tem muito mais alternativas no online. Então hoje vamos falar sobre iniciantes, como você deve começar, por onde você deve... Caiu! Sou desastrado. Por onde você começa. E uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você decide aprender inglês é por quê? Por que você quer aprender inglês? É porque você teve sempre a curiosidade? É porque você sempre sonhou, porque você acha bonito, porque você vê outras pessoas falando e você gostaria de falar também. Eu sei que inglês é uma coisa que atrai muito. E aprender um idioma no geral, principalmente para nós brasileiros, é uma coisa que chama muito a atenção, né? Então a gente fica, nossa, vê uma pessoa falando, a gente se encanta, né? Nossa, eu queria falar assim. Muita gente fala, eu queria falar inglês. Hello, Dan. Eu queria falar inglês como você, como que eu faço para chegar lá? Eu sempre amei idiomas. Então, quando eu comecei a estudar, eu amava ouvir as pessoas falando, eu amava prestar atenção no que elas falavam, como elas falavam. E uma das formas de você começar a prestar atenção quando você decide estudar inglês é você observar os movimentos das bocas. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Coloca um programa, um jornal brasileiro no mudo e coloca a CNN, a BBC, algum jornal internacional no mudo também e compara como é diferente a forma que a gente fala, porque em português a gente fala de uma forma mais direta, né? Assim, a não ser eu, né? A não ser que a pessoa seja escandalosa, geralmente a gente tem um tom mais tranquilo. Se você pega... Mas faça essa experiência. Coloca lá o Jornal Nacional e coloca a CNN. E observa que em português está mais ou menos... Em inglês tá... É bem legal. Então isso é uma coisa que sempre chamou minha atenção. E talvez uma pessoa nunca parou para pensar. O movimento, a forma como se pronuncia, a entonação das pessoas. Se você pega um filme americano, presta atenção. Principalmente teenager, né? Os adolescentes dá para perceber muito bem. Oh no, oh my God, I don't believe it. Nossa, eles falam assim mesmo? Falam, principalmente nos Estados Unidos, né? Então fala, oh my God. A gente não fala, oh my God. A gente fala um pouco menos. Então, tudo isso é cultural, mas isso faz parte do inglês. Então, prestar atenção na forma como as pessoas falam vai te dar uma ajuda ali inicial. Presta atenção como eles falam. Ai, Nina. E presta atenção como essas pessoas se comunicam entre elas. Você vai também prestar atenção nessa parte de comunicação, né? Como elas respondem. Tenta imitar. Pega uma pessoa que você admira
um ator, sei lá, um político, alguém que no exterior, um filósofo, alguém que você acompanha o trabalho e veja um vídeo dessa pessoa. E se essa pessoa é uma pessoa que você admira, você gostaria, nossa, eu admiro o inglês dessa pessoa, eu admiro a forma como ele fala, pega uns trechinhos e tenta escrever o que a pessoa está falando e tenta repetir. O nome dessa é uma técnica que chama shadowing, que vai te ajudar a tentar, ela vai tentar você observar como que você fala e como que a pessoa está falando. Então, quando você colocar, não precisa, pega uma entrevista. Eu acho que entrevista é mais produtivo do que um TED Talk, por exemplo. O TED Talk é bom para você perceber essas nuances, né? Esses ups and downs da fala, qual é o momento que dá a pausa, qual é o momento que chama a atenção da pessoa que está te ouvindo. Mas não é uma fala real, né? Porque o cara que faz o TED Talk, ele repete 1 milhão de vezes, ele chega lá, tá tudo decorado de cabo a rabo, não é uma interação social. Mas pega uma entrevista, vai lá no Youglish, não sei se vocês conhecem esse site, provavelmente sim, que está super popular hoje em dia, Youglish.com, e procura entrevistas, procura pessoas conversando, e você pode procurar essa pessoa que você admira conversando, e presta atenção nas pausas, presta atenção na forma como as pessoas, né, respondem. Ok, tem uma coisa que chama fillers. O que são os fillers? Os fillers são essas coisas que a gente usa para interação. Oh yeah, alright. O filler é o preenchedor. Aquilo que você preenche nos buracos das pausas. Oh, really? Alright, good. Presta atenção aí. E tenta ver tenta repetir, começa. Como você é iniciante, vamos supor que a pessoa é iniciante. Mas isso serve para todo mundo. Se você já fala inglês bem, se você prestar atenção nessas coisas, você pode melhorar a sua comunicabilidade nesse ponto, né? Então mas se você está iniciando, você pode começar por aí. Você pode começar por aí. Você pode falar, really? Right. Oh, yeah. I can't believe. Você vai começar, a primeira coisa que você vai começar é entender essas entonações. Então, marca e tenta repetir. Play, pause, sabe? Toca e pausa. E tenta repetir. Oh, no! Mesmo que soe estranho. A Andrea colocou, I love Youglish. Yeah, Youglish é wonderful. Então, é maravilhoso porque você tem acesso a milhões de diálogos que antes a gente não tinha. Hello, Adriana. E é muito interessante que você observe isso, porque isso faz parte da fala. E você não precisa esperar falar bem para você começar a melhorar a sua pronúncia. Você já começa direito. Você já começa observando esses detalhes da língua. Então, começa observando. Então, toca, pausa, anota e tenta repetir. Mas vai ficar repetindo igual o papagaio? Gente, não faz sentido repetir como um papagaio. Então, investiga. Você assistiu uma entrevista? Você pegou aquele 1 minutinho que você quer treinar, que tem bastante dessa comunicação entre duas pessoas? Pega aquele trechinho de 1, 2, 3 minutos e investiga o que são aquelas palavras. A gente tem dicionários, você pode usar dicionário no seu caso, vamos supor que a pessoa esteja começando, né? Então, vários wave. Pega dicionário de português e inglês, se você está começando. Se você tem várias pessoas falando que estou acompanhando aqui, que eu conheço, que tem inglês avançado, já vai num Cambridge, num Longman, já vai no inglês para inglês. Mas se você está começando, o Google já está muito melhor do que era 10 anos atrás. É claro que ele ainda deixa muito a desejar, mas nem que você digite no Google. O que é aquela palavra? Tem o site Lingui. O site Lingui, que é um tradutor, ele é um dicionário e ele é muito bom para inglês técnico. Então, se você estiver assistindo uma entrevista da sua área de trabalho, você vai lá e você, provavelmente, lá no Youglish, você vai achar alguma coisa mais técnica, o Lingui vai te ajudar lá. E outra coisa, no Lingui, ele tem 2 partes. Ele tem uma parte que é só de palavras e tem uma outra parte que você pode colocar o texto todo. E ele vai te traduzir o texto todo. Ele tem um bom grau de accuracy, né? De precisão. Ele tem um bom grau de precisão. Você pode copiar e colar o seu texto todo. Mas tá bom. Você só viu o que é. Isso o próprio tradutor do filme ou da série ou da entrevista que você estiver assistindo vai fazer por você, né? Mas você vai fazer e você vai lá, em inglês. Nossa, tá escrito isso. Aí você vai notice
language. O que é notice language? Você vai prestar atenção no idioma. Então você viu que lá tá escrito, por exemplo, I feel like going to the movies now. Então a pessoa fala, oh, I feel like going to the movies now. Então I feel, aí você coloca lá, I feel. Se você for palavra por palavra, eu sinto like, como going, indo to the movies, ao cinema agora. A frase ficou estranha. Mas se você tiver num bom tradutor e se você observar, se você tiver com uma tradução boa, você vai perceber, nossa, o feel like eu estou afim, eu estou com vontade, olha, e tenha um caderno para suas anotações. Eu vi um meme esses dias falando assim, eu admiro as pessoas que usam o notebook para fazer as suas anotações e os seus estudos, porque eu mesmo preciso de um caderno como faziam os maias e os astecas. Eu me esborrachei de dar risada quando eu li isso. E é isso, é arcaico. Porém, existem estudos. Não tem nenhum agora para passar para vocês. Mas existem estudos, se você investigar no Mr. Google, você vai achar, que comprovam que quando você anota e quando você usa o lápis e a caneta para suas anotações, o cérebro retém muito mais as informações do que simplesmente quando você digita ou anota ou lê. Existem estudos para isso. Anota no Quizlet. É uma opção, tem vários lugares para você anotar, mas pensa que quando você escreve, troca de cor, o cérebro, ele vai gravar a cor, onde que tá no caderno. Se você já é uma pessoa mais visual, eu, por exemplo, eu lembro a cor da caneta, eu lembro se está do lado esquerdo ou do lado direito. Quando eu digito no computador, eu não lembro se está do lado esquerdo ou direito, é uma letra fixa, não é a minha letra. Então, você anotar no caderno, ele te dá algumas vantagens. Mas não é toda hora que você tá com um caderninho, notepad, um caderninho debaixo debaixo do braço, claro, né? Mas quando você sentar, não, agora você vai pegar essa entrevista, esse trechinho que você decidiu estudar, você vai pegar e você vai estudar. Nessa hora, você não tá fazendo ali, assistindo televisão, nada, você tá dedicado àquilo. Então, você vai anotar no seu caderno, tem um caderno bacana, tenho cadernos até hoje. E eles são uma fonte de pesquisa depois. Então, você tá lá na frase, I feel like going to the movies now. Então, você entendeu que o I feel like, eu tô afim. Você não usa elas separadas para falar eu gosto. E você poderia falar, gosto não, eu want, I want. Você poderia falar I want? Yeah, eu quero. Mas você ouviu a pessoa falando I feel like, é uma forma diferente. Você não precisa esperar ter um inglês bom para você começar a usar formas diferentes. Observe o que as pessoas usam no dia a dia desde o princípio. Então você escutou o cara lá falando I feel like going to the movies now. Então você vai anotar lá, I feel like, eu estou afim, eu tô com vontade, eu tô com vontade. E você viu que o verbo, I feel like going, você viu que o verbo foi com ing. Então, lembra aquela primeira tradução que você pensou indo? Eu feel like indo. Então, o going nem sempre vai ser going. Nem sempre, o meu cérebro é assim, ou eu leio a mensagem ou eu falo. Nem sempre vai ser going, algumas vezes going vai ser indo, algumas vezes vai ser ir. E aí, você vai anotar lá, tá? Você não precisa entender os detalhes da gramática nesse momento, mas você entendeu que se está escrito I feel like going, provavelmente, por exemplo, eu tô a fim de pedir uma pizza. I feel like ordering. Se o order é pedir, então vai fazendo associações, vai usando os patterns, que é a palavra. Patterns são os padrões. Então, se funcionou com aquele verbo, provavelmente vai funcionar com esse. Pensa nesse momento que você estudou o feel like. Pensa em tudo que você está afim de fazer agora. I feel like ordering a pizza. 7:30, I'm hungry. 7 da noite, estou com fome. I feel like traveling. I feel like talking to my friends. Então, tudo que você tiver com vontade de fazer, você anota. Então, você entendeu que naquele minutinho de estudo, você aprendeu uma palavra nova de um diálogo. Faça isso com aquele 1 minuto de diálogo anotado, dá um tanto assim, mais ou menos. Depende da sua letra, né? Depende de onde você digitou também, mas vamos supor que dê um tanto assim. Faça esse estudo com o texto todo.
Não tenha pressa. Minha dica essencial aqui é quando você estiver aprendendo inglês, não tenha pressa. Não é uma competição e uma linha de chegada. Eu sou professora há 28 anos. E eu aprendo coisas até hoje. Todos os dias. Não é uma vez ou outra. Todos os dias. Porque eu estou em contato com o inglês 10 horas por dia, 12 horas por dia. Eu aprendo coisas sempre. Então, tire da sua mente que eu quero falar inglês fluente. O que é inglês fluente? Não dá para medir inglês fluente. Mas dá para medir o seu aprendizado hoje. Olha, hoje eu gostei disso. Eu aprendi isso. Eu vou tentar usar amanhã e depois coloque em post-it. Né? Usa muito. Quando você está iniciando, quando você está no início dos seus aprendizados, post-it ajuda muito, porque ele vai te ajudar com vocabulário simples. Então, laptop, table, chair. Coloca uns post-its pela casa. Eu lembro um aluno que ele morava sozinho, claro, que a esposa dele hoje não teria deixado, mas na época ele era solteiro ainda. Ele colocou post-it pela casa toda. Ele colocou post-it em todos os... Não, mentira, não era post-it. Era etiqueta. Ele colocou etiqueta nos garfos, nas facas, nas colheres, nos pratos, tudo. Onde tinha tudo, ele colocou. Você tá ali olhando todo dia. Mas isso é para vocabulário separado. Mas para quem tá começando, que não sabe nada, vai ajudar bastante. Então você vai estar fazendo sempre uma pesquisa ali. Ok, então você entendeu aquela frase, a segunda frase, você estudou aquele texto. Quando você terminou, ele já tá aqui, ó. Você usou o dicionário, né? Até quem tá começando, use o dicionário não para traduzir, porque primeiro você precisa entender o que tá falando, mas use os dicionários principais, como Collins, Longman, Cambridge, é tudo gratuito, online. Use os dicionários. Eu colei suas lições na parede do meu quarto. Very good, I remember this. Eu lembro quando você fez isso. Foi tão emocionante, Danilo. Eu vi que tinha lições minhas para todo... tava ali na sua vista. Tem que estar na sua vista. Thank you for that comment. Ai, perdi. Mas é isso. Depois que você terminou de estudar e fazer essas associações... lembrei, eu tava falando do dicionário. E aí você... mesmo que você esteja iniciando, entra no dicionário de inglês para inglês, não tenha medo. Dicionário de inglês para inglês não morde, porque eu sei que muita gente já me falou: ai, mas eu não vou entrar no dicionário de inglês para inglês, eu não vou saber usar, o que eu vou fazer? Oh my God. A gente cria várias barreiras quando a gente não sabe alguma coisa. A gente cria muitas barreiras, muitos pânicos, muitos medos. O dicionário é um que eu não sei porquê. Eu nunca tive medo do dicionário, mas talvez porque eu tenha começado muito jovem. Eu não experimentei o medo do dicionário de inglês para inglês. Mas abra o dicionário de inglês para inglês e explore. E veja se você acha lá o feel like. Veja se você acha alguma frase. Você tem que ser amigo de você mesmo. Você tem que se permitir tentar. Você tem que não ter medo de errar. Porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falar bobagem, a gente tem medo de se arriscar. Mas pelo menos com você, arrisque-se tudo que tiver ao seu alcance. Entra no dicionário e acha expressões. Terminou aquele trechinho daquela entrevista do English. Terminou aquele trecho. Um outro lugar que você pode pesquisar jornais no Instagram, que tem textos curtinhos. Vai no CNN, no New York Times, no Washington Post. Todos esses jornais grandes, eles têm textos bem curtinhos, vídeos curtinhos. Então, também é uma outra fonte de pesquisa internacional e real. Terminou, estudou, ficou lá uma semana, porque pode ser que você passe nesse trechinho uma semana estudando. Se você decidiu separar ali 15 minutos por dia para você ser um autodidata. Maravilha, 15 minutos todos os dias, com hora marcada como se fosse aula comigo. Aquele horário das 7h30 às 8 horas eu vou estudar. Fim, desliga tudo, não fale com filhos, tal, entre numa sala, faça o que você puder e dedique-se. Terminou aquele estudo? Você vai voltar naquele áudio. E aí você vai saber exatamente tudo que o cara tá falando. Aí nessa hora, você play, pause, repeat. Você vai tocar, pausar e repetir.
tocar frase por frase. Porque aí, como você tá começando, você viu escrito lá, feel like, mas é capaz de você ter falado fell, porque você não sabe a pronúncia, né? Ninguém tem bola de cristal, e mesmo que ouviu uma vez, não é suficiente, precisa ouvir várias. Então, feel like going. Você vai perceber que não é feel like going, I feel like going, que em português a gente fala consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, né? Aí você vai perceber que o cara falou feel like going, igual a gente fala frango catupiry, né? A pizza é de frango, hoje eu tô com pizza. A pizza é de frango com catupiry, mas no dia a dia a gente fala frango catupiry. A mesma coisa, feel like going to the movies now. Então você vai começar a observar onde que pausa, onde que levanta, onde que aquela pessoa em particular fala, oh no, really, oh no. Quando você terminar esse estudo, você vai ter um monte de vocabulário, um monte de palavras em uso, um monte de frases em uso, e você vai ter treinado a pronúncia, porque você vai repetir, e aí você vai se observar o que você pode fazer. Quando você terminar de repetir, você pode repetir de novo e se gravar. Ouça. Depois que você tiver a sua gravação, você compara com o áudio, porque às vezes, quando a gente está falando, a gente não nota onde estão as nossas falhas. Mas quando você colocar a sua gravação com a gravação do vídeo, você vai falar, tem alguma coisa que não tá batendo aqui, tem alguma coisa que não tá diferente. Então, você pode voltar lá e tentar falar em cima da pessoa. Tentar, você já decorou depois tanto que você viu esse texto? Tenta falar em cima. Eu lembro que na primeira escola que eu estudei, eles usavam essa técnica que eu nem sabia que era essa técnica. E tem uma frase que eu lembro até hoje. Your dog is just barking because your cat is squealing all over the place. Até hoje, o teu cachorro só tá latindo porque o meu cachorro só tá latindo porque o seu gato está azucrinando por todos os lugares. Quando eu fazia o serviço, a gente grava. Eu não quero que você decore. Voltei, gente. Apareceu lá. Bom, ok. Acho que tá tudo bem. Vocês conseguem me ouvir? Please. Me manda aí um wave, ok. Ok, vi uns coraçõezinhos. Acho que eu voltei, né? Ai, Instagram. Come on, Instagram. Mas é isso. Então, o que você pode fazer? Você estudou um texto. Você entendeu como cada daquelas palavras forem usadas. Você pode estudar aquilo por uma semana toda. E aí, o que eu estava falando do foco? O teu foco é aprender coisas novas hoje. E não ser fluente. Ah, mas eu quero ser fluente. Yes, claro. Né? É o objetivo, é você. Mas o que é ser fluente? Eu tenho uma aluna em particular que ela é fluente, mas ela não acredita que ela é fluente. Ela não acredita que ela fala bem. Porque a nossa autocobrança chega e aí acaba com a sua confiança, acaba com as suas oportunidades que você teria para falar com outras pessoas, porque você não tem confiança, você não se arrisca. E eu falo para ela, o seu inglês é ótimo, você fala inglês muito bem, melhor do que muita gente, mas ela não tem autoconfiança. Então, ser fluente não é exatamente você conseguir expressar as suas ideias. É você conseguir se comunicar, é você conseguir expressar o que você quer, entender o que o outro está falando e você conseguir manter e estabelecer uma comunicação. E aí como faz? Se você não tiver autoconfiança e nem a coragem, digamos assim, né? A coragem, eu sei que é complicado falar coragem, mas aquele impulso de deixe pra lá o perfeccionismo, deixe pra lá onde eu quero chegar, deixe pra lá o que eu ainda não tenho, agarra o que você tem e tenta, e fala. Isso você pode começar hoje, e você pode começar no início, tá bom? Isso é o que você pode fazer que vai te ajudar muito. Você desenvolvendo pronúncia boa, listening bom, vocabulário bom, você já tá começando a falar bem hoje. Mas você não precisa ser só com áudio, pode ser com textos. Então você está iniciando. Se você já fala bem, das pessoas que estão aqui eu sei que falam bem, você use artigos. Se você estiver no computador, entre nos jornais grandes. Ah, mas eu não gosto de ler notícia em jornal. Gente, não precisa ler notícia em jornal. O que você gosta de fazer? Você gosta de falar de beleza?
Você entra num site de beleza, acompanhe. Se você gosta de beleza, de maquiagem e tal, acompanhe pessoas que falam de maquiagem. Você gosta de viajar? Eu amo viajar. Então acompanhe empresas que falam sobre destinos, que falam sobre viagens, que falam sobre experiências. Não importa o que você vai ler, mas leia. Mas se você é iniciante, você vai se perder, porque os textos de blogs, de empresas, eles são enormes. Então até você esmiuçar tudo aquilo pode dar um desânimo. Igual pegar um livro novo para ler se você nunca estudou inglês na vida. Se eu pegar um livro de russo hoje, senta e chora. Eu entendo, eu tento fazer essa comparação, porque eu já falo inglês, para mim é teoricamente mais simples. Mas se eu pegar um livro agora de uma língua que eu não falo, né? Então pega uma coisa mais simples. Tem uns sites como News in Levels, né? O que o News in Levels... Eu gosto do News in Levels por causa disso. O que ele faz? Ele pega uma notícia atual, de temas variados, e ele coloca por nível. Nível 1, níveis. Level 1, 2 and 3. É a mesma notícia, fonte de uma notícia internacional real, mas mais mastigado para uma pessoa que está começando. Então, continua sendo um texto autêntico, né? Diferente de quando você vê um livro, um texto de um livro didático, que ele é fabricado, tá bom? Ele é feito para ensinar um ponto gramatical específico. Então, pode ver que os livros didáticos, eles são divididos em presente, passado, futuro, não sei o quê, e aí chega lá no conditionals lá na frente. Então, ele é um texto desenhado para treinar um ponto gramatical específico. Porém, se você entra nesses sites, o que você faz? Você vai automaticamente entrar num material autêntico, você vai ler alguma coisa autêntica, mas ele vai estar acessível para você. Então, se você está começando, você vai ter retorno, você vai se sentir confiante porque você entendeu algumas coisas de lá. E aquele mesmo processo que eu expliquei, da entrevista, dos fillers, não vai ter num texto, você não vai ter os fillers, você não vai ter os oh my god, alright, você não vai ter essa parte do desenvolvimento, mas você vai ter um texto, porque em inglês tem essas duas coisas, né? A gente tem o inglês falado e tem o inglês escrito, igual em português. Você lê um texto lá, peço a gentileza de me informar qual o horário do próximo voo. Que hora é o próximo voo? Que hora é o próximo? Que hora que o voo sai? É diferente, inglês falado e inglês escrito é a mesma coisa. Então, você precisa ter exposição ao escrito e a nossa exposição como brasileiros sempre foi muito maior ao texto escrito do que ao texto falado, porque a gente não tem oportunidades, não tem chance de falar com outras pessoas. Então, a gente tem muita exposição de inglês que a gente recebe. Então, a gente lê muito, a gente escuta, então a gente escuta música, a gente escuta filme, a gente produz pouco. A gente não escreve e a gente não fala. Então, você precisa prestar atenção nessas habilidades. Então, quando você estiver começando, você vai escrever vocabulário, você vai escrever as frases daquele jeito que eu coloquei lá no começo. Você vai escrever algumas frases, você vai colocar... E você pode começar também com texto. Hello! Você vai começar com texto, você vai começar com áudio, você vai começar treinando pronúncia, como as pessoas se comunicam. Mas você também precisa produzir. Você também precisa criar coisas, você também precisa trazer para sua realidade. Aí você fala, eu não sei nada de inglês, eu vou produzir o quê? Meu Deus, o que eu faço? Como que você faz? Você começa do básico. I'm Agnes. My name is Agnes. Aí você escreveu, você criou duas frases. Geralmente quem está começando, eu trabalho com adultos, né? Você coloca duas frases lá. O meu nome é e a sua função. I'm a doctor. Você escreveu essas duas frases. Vai no Youglish. Youglish é seu amicíssimo, principalmente no começo. Digita lá, I'm a doctor. I am a doctor. I'm a doctor. E veja como as pessoas falam. Quando você clica lá, você vai pro próximo e repete. Legal. 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 Aí você pode continuar falando sobre você. Você pode escrever, tentar colocar
E usa o dicionário. Ah, não sei como fala a minha profissão. Usa o dicionário. Se a tua profissão for mais complexa, coloca a sua rotina. Talvez a rotina logo no começo, sozinho, seja um pouco mais difícil. Mas você pode colocar... Isso eu trabalho em aula, né? Mas você pode colocar a sua profissão. Você pode colocar o que você gosta de fazer. Lembra que a gente começou da frase I feel like going to the movies? Você pode colocar o que você tá afim de fazer agora, mas o que você gosta de fazer. Né? Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar com minha família, com quem que você conversa, o que você faz no dia a dia, o que você quer fazer amanhã, o que você fez ontem. Escreve frases e pesquisa no Google, pesquisa na internet, ache situações onde as pessoas estão usando a mesma forma e compara com o que você criou. Porque se a gente estiver falando aqui de estudo autônomo, você tem muitas ferramentas com a internet para você fazer essas associações. Então, você está produzindo também. Então, lá no começo a gente estava falando de você exercitar o seu ouvido, você está exercitando a sua repetição, você está prestando atenção, você está lendo. Mas agora você vai produzir também. E quando você criar essas frases, também grava, pega o celular. Thank you, Lu. Agora que eu li a mensagem. Pega o celular e grava um áudio pra você mesmo. Ou se filma. Porque você... Sabe aquilo que eu falei? Entra na CNN e coloca no mudo? Entra na CNN e coloca no... E veja a boca das pessoas falando. Não precisa ser na CNN. Pode ser em qualquer vídeo que você colocar. E aí compara. E aí, se você se filmar, você vai perceber se você falou tudo assim. Ou... se você falou, my name is Agnes and I'm a teacher. Sei lá, não precisa ser atriz e também não precisa fazer essas caras retardadas, assim, de isso não é normal. Mas fale e observe o movimento, observe. Você tem que ter um parceiro gigantesco quando você está estudando, que é presta atenção em você. Não fala só por falar. Fala! Se exponha, arrisque, metade em inglês, metade em português, fala o que você consegue. Se você tiver a chance de falar com alguém, tem tantos aplicativos que você pode entrar. HelloTalk, por exemplo. HelloTalk é um que eu entrei, que eu achei parceiros de espanhol por lá. Já até falei em outros momentos sobre isso, para treinar espanhol. Mas você pode encontrar pessoas para que você fale inglês. O segredo é você ter a chance, quando você está estudando de forma autônoma, de forma independente, você precisa ter pessoas para que você possa se comunicar. Porque mesmo que você se grave, você se observe, você se compare com o vídeo, se você gravar a sua leitura e você se comparar com aquele vídeo que a gente comentou, mesmo que você faça esse processo, você ainda assim, você não está se comunicando de forma natural, você não está ouvindo o que o cara está falando, você não está rebatendo conforme o que ele está falando, você precisa de alguém para conversar. Você precisa ter situações onde você escute e responda. Escute, por isso que eu comentei lá dos fillers no comecinho. Você precisa desenvolver esse, oh yeah, alright, really, I know, yeah, I mean, oh, sabe essas coisinhas? Isso vai te ajudar muito. Por isso que eu tenho o Discussion Club. Olha, eu tenho mais... Gente, eu sou da antiga. Lembra que eu falei igual os aztecas? O meu tá no papel, meu computador tá ali na frente. Mas tá aqui no papel. Deixa eu falar do Discussion Club. E aí eu continuo, tá bom? O que eu quero falar pra vocês hoje? Você já conhece o Discussion Club. Discussion Club tem mais de 1 ano. Então, super sucesso, várias pessoas, todo mundo satisfeito. Mas eu tinha os 3. Eu tinha o de beginners, o de intermediário e o do avançado. Mas o de beginners não fluía, porque eu estava usando o mesmo princípio do intermediário e do avançado. Tudo isso que eu estou explicando para vocês. Mas nem toda pessoa consegue ser autônomo logo de cara. Sem um guia ali, sem alguém para mostrar, olha, aqui é assim, ó, vou te mostrar, sem pegar na mão. Uma pessoa que está no intermediário, uma pessoa que já tem inglês fluente, ela já tem isso dentro dela porque ela já desenvolveu. Agora, tem quem está começando? Então, aquelas pessoas que começaram, só uma realmente progrediu muito, porque ela é autodidata por natureza, ninguém precisa explicar para ela como fazer. A maioria de nós, falo por mim também, eu não sou autodidata. Eu preciso de um grupo, eu preciso dessa energia de conexão, eu preciso. Porque autodidata na segunda semana eu já desanimo. Então, a gente precisa combinar a ser um aluno independente, um aprendiz do idioma independente, que você não precise de mim para tirar as suas dúvidas, de mim ou de um professor, que você consiga trilhar a sua jornada por conta. Mas o que eu fiz? Eu remodelei o Discussion Club para que eu possa dar esse apoio mais ali, para que eu possa dar a mão
para quem está começando, porque muita gente que começou o Discussion Club não tinha coragem de falar nada, não tinha coragem de se expor, mesmo que fosse um grupo de ninguém saber nada, a exposição é difícil, você se colocar, dar sua tapa à cara para o julgamento não é fácil. Então, com esse Discussion Club remodelado, o que eu fiz? Eu coloquei 2 encontros ao invés de 1 por mês, para que você tenha mais possibilidade de estar perto de mim. Eu não vou pegar textos tão grandes, porque como era um encontro uma vez só por mês, dava para ter texto de 6, 7 parágrafos, fazendo esse mesmo processo. Esse processo que eu expliquei para vocês é o processo que eu explicava para o Discussion Club Beginner. E é o que eu falo para meus alunos que estão iniciando. Não tem diferença, porque o aprendizado, ele funciona para todos. Ele funciona porque é o que é. É o que é. Se exponha e corre atrás. Mas um mês de uma sessão para outra era muito tempo e era um texto muito grande. Então, para o Discussion Club remodelado, eu vou pegar textos menores e a gente vai trabalhar um pouco em aula. E aí, em aula, no encontro, vai ser uma parte de trabalho de língua, uma parte de trabalho de idioma. Então, assim, o porquê que é feel like going, é sempre going. Daquele exemplo que eu usei no começo, é sempre going. Pode ser to go. Então, uma parte do encontro vai ser para debater essas dúvidas de quem está começando e não tem ainda condições de investigar por si só, porque é iniciante. E a outra parte vão ter perguntas também, porque afinal de contas o Discussion Club é um encontro para que se debata ideias e para que você desenvolva seu pensamento crítico, mas de uma forma, depois que você lê um pouco, depois que você trabalhou e várias pessoas estão com dúvidas, várias pessoas estão lá, então cria-se um grupo mais apoiador, porque todo mundo tem dúvida. Aliás, todo mundo tem dúvida em qualquer momento da vida, mas quando você está começando, se você escutar que o outro tem uma dúvida, você também vai ter coragem de pedir a sua dúvida. Então você está num grupo e aí vai ter muito português. Muito português. Quando eu comecei o Discussion Club antes, eu falava, não, tudo em inglês, tudo em inglês. O aluno podia falar em português, mas eu falava só em inglês. Eu percebi como os meus alunos particulares, iniciantes, eu falo em português, por que no Discussion Club não falar? Então, se precisar explicar, se eu precisar falar em português, eu vou falar em português. Se precisamos entender a gramática por trás disso, vamos entender a gramática por trás desse trecho do texto e o porquê que é isso e o porquê que é aquilo. Explica, por isso que eu vou dividir o texto em 2 partes. Eu pretendo pegar um texto pequeno, são 2 encontros. Uma parte do encontro se debate um trecho e no outro encontro o outro trecho. Para que sobre todos os encontros uma parte para que a pessoa realmente possa falar o que ela pensa. Então a temática, por exemplo, a temática desse mês é Gender Equality, que é igualdade de gênero. Vou colocar perguntas simples, mas vou colocar, você acha que existe igualdade de gênero no Brasil? Vou explicar a minha pergunta. E eu vou dar as possibilidades da pessoa responder. Como você pode responder? Vou dar algumas chances. Você pode responder I think so, acho que sim. I don't think so, acho que não. Because, por quê? Well. E aí, conforme a pessoa for responder, ela vai precisar do português para responder com a ideia dela. E aí, conforme ela for respondendo em português, eu vou falar como fala aqui em inglês. E a pessoa repete. E aí, conforme for passando o tempo, aquilo vai se tornando... O inglês vai encorpando, que vai conhecendo mais e mais e mais. E aqui, todo mundo tem um pouco de inglês guardado no cérebro, mesmo quem é beginner. Porque a gente já estudou, pelo menos o verbo to be na escola. Né, por 7 anos, unfortunately, infelizmente, mas alguma coisa a gente já estudou. Então, essa é a forma que eu remodelei. E aí, o encontro não é mais de 1h30, porque para quem não sabe inglês, 1h30 era muito pesado. E eu super empolgada, 1h30. Mas pro intermediário e pro avançado, fui assim, sempre sobra pergunta. Eu sempre crio mais perguntas do que tem tempo em 1h30. Mas o iniciante é muito complicado, é pesado. Então, cada encontro vai ter 1 hora de encontro. Então, dá tempo de tirar as dúvidas daquele trecho, não daquele trecho, mas e tirar dúvidas mesmo, como se fosse uma aula. Como se fosse uma aula, mas a outra parte eu quero entrar na oportunidade da pessoa poder se expor, responder, pensar. Porque quando a gente está na vida real, a gente fala.
sabendo ou não sabendo, a gente precisa saber como faz para chegar lá, onde fica o hotel, eu quero comer isso. Então, a gente precisa treinar essa exposição antes de passar vergonha, sem saber nada. Essa é a ideia do Discussion Club reformatado, remodelado para os iniciantes, tá? Bom, é que eu comecei a falar do Discussion Club, eu falei, vou aproveitar que eu entrei no tema e vamos embora lá, mas vamos continuar, que eu quero falar mais. Uma outra coisa que eu vou até... Vamos lá. Estávamos falando de como estudar por conta, né? Todas essas técnicas, elas vão ser utilíssimas no Discussion Club, porque você vai estudar por conta, você vai se tornar autônomo e você vai chegar lá preparado, não esperando que um professor faça o milagre de transformar o seu cérebro num cérebro que pensa em inglês. Você vai abraçar o seu estudo por conta, tá? E aí você vai treinar. Ah, uma outra forma. Gente, vocês estão aqui na minha página e vocês sabem o que eu penso sobre música. Música foi quem me transformou em quem eu sou. A Adriana colocou assim, eu super ignorei os comentários até agora, me perdoem. Eu me expondo aqui sem não vergonha de falar. Gente, ela mora em New York, a Adriana mora em New York. E a exposição não tem escolha, né? Eu não sei quando você chegou lá, você falava... Faz uns anos que você mora lá, né, Adri? Quando você chega e você não tem escolha, você se expõe e a vergonha devagarzinho ela vai ficando guardadinha. Aqui a gente ainda tem a chance de ter vergonha e não falar, né? Mas ter uma chance de poder se expor com outras pessoas sem a pressão de que se eu não falar direito eu não como, se eu não falar direito eu não durmo, se eu não, né? Com uma professora te dando um apoio. É isso, sem escolha, entendi. Você não tinha escolha, você tinha que falar e reza pra Deus pra dar certo. Não, se você tem um suporte, você tem respaldo. A minha ideia do Discussion Club é uma coisa que eu acredito tanto, que eu não sei porque não tem outros Discussion Club nesse formato. Eu não sei como é que não tem. Porque é uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração. Então, vamos lá. Eu falei sobre música. Qual é a importância da música? Fora que a arte, ela faz uma conexão. Vamos pensar, somos todos animais, né? Temos as mesmas funções biológicas de um animal. Todas. Exceto até a mente, né? Porque quem tem cachorro, gato, sabe que faz birra, que fica triste e tal. Até as emoções, até a mente sabe você fazer as coisas que eles querem se você não treina direito, entendeu? Até as funções cerebrais, algumas ali no início e as emoções, os animais têm isso desenvolvido. Mas tem uma coisa que só o homem tem, que é o desenvolvimento da arte. Desde os princípios dos tempos, aquelas pessoas estavam lá batucando, estavam fazendo algum pedido para chuva, é a arte. Então, a arte, ela tem alguma conexão dentro do nosso cérebro que faz com que a gente enxergue o aprendizado de forma diferente. Então, porque a minha vida é baseada em música, em arte. Eu amo arte, em geral. Mas música, pra mim, é essência. E quem me segue aqui é só entrar nos meus stories. Enfim, só entrar nos meus stories. Mas quando eu comecei a aprender inglês, não existia internet. Não existia internet no mundo. Faz tanto tempo que não tinha inventado a internet ainda. E como eu aprendia? Eu gostava de música. Então, eu colocava música. Por sorte, se tinha o encarte do CD ou do LP da época, se vinha com a letra, ótimo. Se não vinha, dançava. Mas eu queria saber o que aquelas pessoas cantavam, o que aquelas bandas cantavam. Então, eu fazia isso que eu falei pra vocês fazerem. Toca e anota. Claro que quem tá iniciante não vai começar a fazer isso, né? Logo de cara, assim, tocar e anotar, não sai nada. Mas logo que você começar a estudar por um tempinho, você já vai começar começar a fazer isso. Então, eu tocava, anotava. Tocava, anotava. E tentava ver se aquilo que eu tinha anotado, eu conseguia cantar igual. Eu conseguia fazer igual. Isso me ajudou demais a desenvolver o meu listening, para desenvolver pronúncia, para desenvolver os connected speech. O que é o connected speech? Aquilo que eu falei lá no começo. I feel like going. Então, você juntou ali like going, virou like going. Isso me ajudou muito. Mas hoje você não precisa passar por esse sofrimento todo. Entra num site que chama Lyrics Training.
Lyrics Training. O Lyrics Training, ele vai te dar todos esses recursos. Você pode colocar lá com algumas palavras retiradas. Então, o Beginner, ele tira 10% de palavras. O Intermediate é 25%, o Advanced 50% e o Expert, ele tira todas. Então, para quem tá aqui, que eu sei que algumas pessoas estão aqui são avançados, pode começar já do Advanced pro Expert, depende de quem tá cantando. Depende de quem tá cantando, você pode ter o melhor inglês do mundo. Não faz milagre. É igual o Rapa aqui no Brasil. Chama do Fogo de Reza. Meu Deus do céu, o que aquele cara canta? É muito difícil, entendeu? E é português. Então, música é excelente, porque você vai gravar expressões, você vai gravar connected speech, você vai gravar pronúncia, você vai gravar prepositions, você vai saber, como é que fala aqui? Naquela música, ele fala assim, então volta, e você não esquece mais. Porque música, quando você aprende uma música, é pra vida. Passam 10 anos, você escuta aquela música, oh my God, você pode não lembrar a letra toda, mas pelo menos o principal você lembra. Então, música é muito importante e ela dá uma ajuda enorme. Eu percebo que eu tenho alguns alunos, para não falar que é eu tenho alguns alunos que não escutam muito música. E quando escuta em português. O que acontece? Tem mais dificuldade de listening. Por quê? Porque não está exposto ao áudio o tempo todo. Tem outras formas de você estar exposto ao áudio, né? Você pode ouvir podcast, você pode ouvir filme, você pode ouvir série, você está em contato. São dois momentos diferentes, né? A exposição ao idioma, ela é super importante. Então, exponha-se, escute o máximo que você puder, o máximo. E quando você sentar para estudar, aí você explora, você esmiuça, você vai lá e você vai fazer aquilo que eu falei lá no começo da live. Você vai fazer passo por passo. Aí você vai combinar dois aspectos do seu listening. Um é o general understanding, então você vai entender de uma forma geral. E outro você vai na vírgula da vírgula. Você combinando as duas coisas, você desenvolve os seus dois aspectos. Tanto a compreensão fina quanto a compreensão grande, né? A compreensão total. Quando alguém estiver falando alguma coisa, quando você estiver escutando um podcast, quando você estiver escutando um vídeo, alguma coisa, você não se atente às palavras, não tenta perceber todas as palavras que o cara estiver falando, porque quando você fala, se você se pegou ali, nossa, o que é essa palavra? Pronto, você perdeu o fio da meada, já era. Até você retomar onde que a pessoa passou, onde que ela parou, você se perde. Então, o segredo é quando você estiver escutando alguma coisa assim, um podcast, vai no meaning, vai no significado, esquece as palavras, tenta prestar atenção no que a pessoa está tentando passar de mensagem. Mas eu sou iniciante, eu não tenho a menor ideia. Sabe o que você faz se você é iniciante para você fazer esse tipo de exercício? Pega uma série que você já assistiu uma vez, 2 vezes, um episódio, porque tem coisa que a gente assiste 2, 3, 4 vezes, né? Pega uma série que você já assistiu várias vezes e assiste em inglês, sem legenda. É uma forma de você treinar que você já sabe o significado, você já sabe do que eles estão falando. E aí você vai tentar pegar algum meaning ali, porque se você ouvir ouvar é bom, se você ouvar um podcast... se você ouvir um podcast completamente novo, de uma pessoa completamente nova, e você é iniciante... russo, você não vai aprender nada. Agora, se você é iniciante, mas você for assistir alguma coisa, ou ouvir alguma coisa que você já sabe de tudo que se fala, você já sabe de tudo que ele está se tratando. Por exemplo, Friends. Eu gostaria que na minha HBO Max, que tem Friends, ele só tem o áudio em inglês. Eu queria que tivesse em espanhol, eu queria que tivesse em alemão, porque Friends eu sei decor de cabo a rabo. Eu sei as falas. Quem é Friends aqui, bate um papo comigo que a gente pode dialogar somente com frases de inglês, de Friends, de tanto que eu amo Friends. Eu queria escutar Friends em alemão para treinar. Porque meu alemão, coitado, ficou perdido lá no passado dos primórdios dos astecas. Friends, 2.5 Men, very good, Fernando. 2.5 Men, really good. E tem todas essas séries têm muitas expressões, tem muitas coisas do dia a dia, e tem essa comunicação, esses diálogos que eu comentei no começo da live. Então, é muito bom. Então, coloque só em inglês. Então, mesmo para quem é iniciante, você pode exercitar essa compreensão geral. Pega alguma coisa que você já sabe do que está se falando e presta atenção. É um outro exercício, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer, sigam pessoas no Insta, no YouTube, as social media que você gosta, que fale do que você gosta, mas que falem em inglês. Eu sempre falo para meus alunos, tá bom, você gosta de seguir pessoas que falam desse tema?
Ache uma meia dúzia que tá lá todos os dias no story falando inglês daquele tema. Ah, você gosta de música? Você gosta da banda? Segue a banda. Né? Você gosta daquela banda específica? Hoje eu sigo o Bon Jovi, eu sigo o John Bon Jovi. Todo dia eu tô escutando ele falar. E o inglês de New Jersey não é fácil, mas todo dia eu tô escutando ele falar. Segue a banda que você gosta, segue sei lá, o filósofo que você gosta, segue a pessoa que você gosta e ouça aquela pessoa todo dia, entra nos stories da pessoa, todo dia. Segue a Agnes, assista os stories da Agnes todo dia, que é a pessoa mais incrível. E é isso, o segredo é siga a pessoa, já que a gente tá no Instagram todo santo dia, siga pessoas que você vai treinar. Então, gosta de viagem? Siga a gente que fala de viagem no exterior. Siga a gente que fala de viagem em inglês, entendeu? Isso, que mais? Não se emergência. Não, talk show. Tem um TV show, como é o nome que eu terminei de assistir? Love is Blind. Esse é tão bom pra você treinar inglês, se você quiser ouvir o sotaque americano. É o... Como é em português? Casamento às cegas, em português. É legal, porque eles estão conversando, é um reality show, na verdade, não é um talk show, é um reality show. Mas eles conversam, até achar o amor da vida deles, eles conversam entre uma parede. Então eles estão conversando, mas não tem tanta interrupção, porque um tem que dar a chance do outro falar. Ao passo que se você tem duas pessoas conversando, duas pessoas animadas conversando, é um tal de um falando em cima do outro, e você se perde. Agora lá não, lá como eles estão falando através de uma parede, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Então dá tempo de você processar aquelas informações. Não importa. Sigam pessoas que você gosta e assistam programas que vocês curtem. Não adianta eu falar, assista o Love is Blind, que eu curti, e você falar, eu detesto reality show. Não perca seu tempo. Assiste o que você gosta, nem que seja Animal Planet. Minha mãe assiste Animal Planet, ela gosta. Eu não tenho paciência. Eu gosto de Animal Planet, de bastante sono, eu durmo na hora. Mas é isso, tem gente que gosta de cartoons. Cartoons eu acho difícil de entender. Porque você não pode observar aquelas nuances que eu falei da pronúncia, porque cartoon eles tentam colocar o mais... Ai, que saudade de você, hey there! Você não consegue observar tanto no desenho. Eles tentam fazer o mais parecido, a hora que abre a boca, a hora que fecha a boca. Mas eu acho difícil o cartoon. E o que eu ia falar é não se cobre e não se compare. Por quê? Por exemplo, comecei lá a página o Agnes Helps Teachers. Tem lá 1 mês e meio. A minha página de Agnes Helps Teachers, que é para teachers. Se eu entrar numa página de um outro professor que ajuda outros professores, eu até sigo um ou outro que me segue de volta, sabe? Companheirismo. Se eu comparar o meu trabalho com aquela pessoa, eu vou eternamente me achar um lixo, porque eu tô começando, porque eu não tenho tantos seguidores, porque eu não tenho tantos posts, porque a comparação é a pior coisa que você pode achar. Então, não compare o seu inglês com o inglês de XYZ. Ou não espere e nem deseje que o seu inglês seja nativo. Não tem como. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Bernardo, como vocês podem perceber pelo meu sotaque. Eu sou de São Bernardo, que é uma cidade do lado de São Paulo. Eu sou de São Bernardo. Não adianta eu ir pro Rio e tentar falar igual carioca. Vai ficar estranho, vai ficar complicado, né? Vai ficar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu por que você tá falando estranho desse jeito? Então não adianta. O meu sotaque, ele é de São Paulo. Mesmo que eu more em outros lugares, sotaque a gente não perde. Sotaque é nosso. Ele é particular nosso. Ou seja, não queira ser nativo de nenhum idioma. Se a gente não consegue ser nativo do nosso próprio país, quando a gente vai para o interior de São Paulo, já fica diferente. Já muda. A gente vai sempre ser da onde a gente nasceu. O que você pode fazer? Você precisa não se preocupar em ficar com a pronúncia perfeita. Quanto mais você se aproxima de alguém que se admira, melhor, lógico. Mas esquece a perfeição. Esquece você só falarei quando falarei bem, quando falar bem. Não funciona. Você precisa falar hoje. Hoje eu decidi, com as dicas maravilhosas da Agnes. Pra quê, né? Isso aí, Baiantina. Com as dicas maravilhosas, eu vou começar amanhã.
Você decidiu que amanhã você vai ter o seu caderno e você vai escolher alguma coisa e vai começar a partir de amanhã. Você precisa, a partir de amanhã, ter alguém para falar inglês com você. A partir do momento que você se propõe a falar inglês, você precisa falar. E esquece meu Deus, meu inglês é ruim. Meu Deus, eu vou levar a vida toda. Meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Meu Deus do céu. Esses monte de meu Deus que a gente coloca na nossa mente só te puxa para baixo e não te ajudam em nada. Então, não é, meu Deus, falta quanto? É, meu Deus, eu aprendi isso hoje. Sabe o pensamento positivo? Não pensa o quanto falta, mesmo porque não dá para medir o quanto falta. Falei para vocês lá no comecinho, eu aprendo coisas novas todos os dias. Todos os dias. Todos. E eu sou professora há séculos. Então, a ideia é você não pensar o quanto falta, porque não dá pra saber e é infinito. O aprendizado é infinito. Melhor professora de inglês. Eu vou ler todos esses comentários, que eu já vi vários desses. Melhor professora maravilhosa. Vou voltar tudo lá no começo, vou ler tudo. Mas é isso. Você precisa deixar a expectativa do quanto falta de lado. O perfeccionismo, mas o meu inglês não é bom. E daí? Você conseguiu falar, a pessoa conseguiu te entender, é isso. Então, a partir de amanhã, você vai começar a estudar, você vai começar a colocar em prática todas essas dicas, porque elas são ricas e elas são super importantes e para todos os níveis. E você vai começar a falar inglês amanhã. Você vai achar uma oportunidade de falar inglês para amanhã. Eu sugiro, como eu falei para vocês, o Discussion Club. Óbvio. Porque é o melhor lugar que você pode praticar inglês do universo. É claro, tem vários outros lugares. No exterior, falar com uma pessoa lá no dia a dia viajando, é claro, né? Melhor ainda, mas lá não tem a Agnes. Não tem Agnes. É isso. Então comece amanhã. A próxima turma desse Discussion Club reformulado, iniciante, o Discussion Club intermediário e o Discussion Club avançado, ele continua como em time que se está ganhando não se mexe, certo? Então, o Discussion Club intermediário e o Discussion Club avançado, ele segue de vento em popa, lotado, graças a Deus, maravilha. Agora, o que foi reformulado foi iniciante, com todos esses detalhes que eu passei para vocês, e quem é iniciante, com certeza vai se beneficiar de toda essa reformulação e de todos esses detalhes a mais. Gente, de novo, mostrando meu papel. Mostrando meu papel de maias e astecas. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Se eu não pulei nada. Ah, tem mais uma coisa. Quando você tiver... Lembra um pedacinho aqui da live lá atrás? Que eu falei assim, quando você estiver começando a produzir uma fala... Discussion Club, isso aí. Quando você começar a desenvolver a sua própria fala, você é iniciante hoje e amanhã você já não é mais, porque você já vai formar suas primeiras frases. Você vai colocar my name is, você vai colocar your job, você vai colocar algumas coisas e você vai falar alguma coisa, você vai falar, não sei como falar isso em inglês. Se você for no dicionário, pode ser que ele não te diga exatamente o que é. Porque talvez seja uma expressão, como fala matar 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Então, uma forma de você colocar é você escrever como se diz, em português, como se diz matar 2 coelhos com uma cajadada só em inglês. E veja o que a busca do Google te traz. E você vai em sites confiáveis, por exemplo, porque vai aparecer mil coisas, mas você vai em gente renomada. Tem, por exemplo, inglês na ponta da língua, Denilson é maravilhoso, ele tá... Desde que a internet existe, ele tá lá, ele é ótimo, sempre aparece. English Experts é um fórum de discussão que sempre vai te dar uma resposta. Então, English Experts, eles têm várias pessoas que falam português fluente, inglês fluente e que vão responder. Depois que você achou, comparou em 2 lugares. Então falou no Tecla Sapia, um outro. Então, tem vários. Vai nos grandes, tá? Vai nos grandes. Geralmente, os grandes aparecem primeiro. E aí, você compara, esse lugar falou assim, esse lugar falou assim, vê o que é comum. Como você está começando, vai ser difícil para você olhar e ver qual que é melhor. Mas nessa hora, lembra que eu falei, perca o medo do dicionário desde o dia 1, desde hoje? Então, você vai entrar no dicionário e aquela expressão vai aparecer. Então, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, kill 2 birds with 1 stone. Então, com uma pedra. Então ele vai aparecer lá, hein? Coitados, né? Lá, aqui a gente mata 2 coelhos, lá eles matam 2 pássaros. Coitado, passarinho. Aqui a gente não mata ninguém, eu sou vegetariana. Mas é isso, kill 2 birds with 1 stone. Por exemplo, então você decide começar a estudar amanhã e
você entra no Discussion Club amanhã. Kill two birds with one stone. Ah, gente. Mas é isso. E... até fui fazer piada, perdi o que eu tava falando, tá vendo? Esqueci. Vamos ver se tem algum comentário. Comparar as sugestões em diferentes sites é uma ótima dica. É isso aí, Marisa. A gente compara... lembrei o que eu ia falar. Do dicionário. Quando você for entrar no dicionário, você vai ver se aquelas expressões que as pessoas sugeriram, elas aparecem. Às vezes não aparece, porque às vezes é uma expressão informal, às vezes é um jeito de se falar. Então, tudo isso é uma forma de você comparar. E se você entrar por exemplo, entrou no Cambridge e não tem aquela expressão que você achou em 2 sites de dicas que eu coloquei. Youglish. Porque no Youglish você vai ouvir gente falando isso, aí você vai ver se aquilo é usado ou não. Então, como às vezes tem coisas informais ou tem coisas de expressões regionais e tal, às vezes não tem tudo aquilo no dicionário. Então, uma possibilidade de você fazer isso é você comparar no dicionário e comparar no Youglish. Isso você, como iniciante, como beginner, você consegue fazer tranquilamente. Se apareceu lá, eu vi a dica naquele site do grandão, mas não tem no dicionário. Vai no Youglish, só pra ter certeza. Nunca acredita logo de cara. Gente, nós somos adultos. E eu não sei o que acontece. Nós somos adultos e a gente é bom em pesquisar coisas para as nossas casas. A gente é bom para pesquisar um monte de coisa. Mas quando chega no inglês, a gente cai na primeira página gigante aqui do Instagram e começa a seguir os caras. E aí tem cada página que coloca cada coisa, que fala cada coisa que você fala, meu Deus, mas... Às vezes a pessoa iniciante não tem esse discernimento de entender isso daqui é uma página séria, isso daqui é uma página que não me agrega em nada, eu só tô perdendo meu tempo. Tem um monte de dica, não diga isso, não diga aquilo, e você vai ficando cada vez pior, mais mal, entendeu? Com você mesmo. Então, esses detalhes você vai pegando com o tempo. Mas observa, nunca segue uma página pela quantidade de seguidores. Assista vídeos, veja os textos, olha os stories, veja o conteúdo que aquela pessoa for colocar. Porque quando você colocar um vídeo ou um texto, ou você lê o que a pessoa escreveu, você vai ver a profundidade daquilo. Você não vai ficar no raso, no superficial, de gente falando não faça isso, que ninguém faz no meu país. Fale como nativo. Fuja de páginas que falam fale como nativo, aprenda com o nativo, sou nativo, sou o melhor e coisas similares. Porque, em primeiro lugar, você é iniciante ou não, mas somos brasileiros. Eu acredito que nada melhor do que um brasileiro para ensinar outro brasileiro, para saber as dificuldades de um brasileiro, para saber onde estão os problemas. Eu sei onde estão as dificuldades de um brasileiro, porque eu aprendi assim e porque eu sei onde falha. Então, não necessariamente isso vai te dar um conhecimento a mais, tá? E esquece, e também não acompanha a gente que fica falando, não fale isso, não fale. Não, eu quero que você fale. Eu quero que você fale, mas não diga how are you, diga, porque as pessoas falam how are you. Então fala how are you, fala, mas fala. Não fica se bloqueando com o que não pode. Arrisca com o que você tem e bora lá, ok? Eu acho que agora... eu cobri todos os temas, mas a Marisa escreveu, concordo, conhecer as dores dos alunos ajuda muito. Sim, professora também maravilhosa. Sigam Entender para Aprender. Isso é importante, que a gente saiba quem está trazendo as informações pra gente. Que a gente siga pessoas de valor, que fazem sentido, que tem conhecimento, que tem respaldo. Então, se você é iniciante... se você é intermediário ou avançado, eu não sei porque você não está no Discussion Club ainda, você está perdendo. Agora, se você é iniciante e ficou um pouco receoso ano passado de ter que falar, não saber falar, agora é o momento. Porque o Discussion Club novo, ele tem um pouquinho da discussão, porque é a essência do Discussion Club, mas tem muito de dar a mão e seguir junto comigo. Tá bom? A primeira turma vai começar no dia 14 de abril, as aulas vão ser de quinta-feira, quinta-feira sim, quinta-feira não. Ou seja, vão ser a segunda quinta-feira do mês e a quarta quinta-feira do mês para o Discussion Club iniciante. O nome eu pus em inglês, né, gente? Discussion Club Beginners. Então vai ser a segunda quinta-feira do mês e a quarta quinta-feira do mês nesse horário, das 7h30 às 8h30 da noite. Tá bom? E é isso. Você já pode se inscrever? Já!
porque eu já vou preparar um texto e em breve já vai ter um grupo novo no Telegram para esse pessoal, porque vai ter um grupo especial no Telegram. Nesse grupo tem atividades específicas, que é exclusivo para essa turma. Então, eu espero que a live tenha sido útil, que vocês tenham aprendido muito, e eu espero que amanhã vocês comecem a estudar por conta, que vocês se tornem mais independentes amanhã, que vocês sigam o seu caminho por si só, mas deem a mão para todo mundo que faz sentido para vocês, tá bom? Adoro a sua energia e competência, e eu adoro o amor que eu recebo aqui, gente. Um beijo grande, bom descanso para vocês, take care, see you!